Então tá, todos os exemplos anteriores eu deixei claro então que a força magnética faz o papel da força centrípeta. Vamos desenvolver isso. Força magnética, formando um ângulo de 90 graus, a gente já viu, QBV seno de 90. Força centrípeta, mv quadrado sobre r. Olha só, corta um v com um v. Seno de 90 igual a 1, vou isolar o raio, ficando a expressão Rashid mv um keep. Tá? Então aqui eu consigo achar o raio, e é muito comum ele falar assim, se aumentar a velocidade, aumenta o raio da trajetória, se aumentar o valor do campo, diminui o raio da trajetória, então você saber que é diretamente proporcional e inversamente proporcional. Então o Rashid mv1 kib não vai vir no formulário, mas a questão que, que eu pedi para vocês resolverem na PTJ, ela traz um exemplo específico. Quando eu jogo uma carga de revesgueio num campo magnético, formando um ângulo alfa ou formando um ângulo θ, 0 menor que alfa, menor que 90. Então, olha só, eu joguei uma carga de revesgueio. Aqui está o campo, aqui está o vetor velocidade. Tá? Olha o campo aqui. Ó. Olha como se forma um ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo. E aí o que eu faço? Aquilo que a gente sempre faz desde quando eu fiz o primeiro estudo de plano inclinado. Tá, de revesgueio eu faço o quê? Decompõe. Revesgueio, decompõe, revesgueio, decompõe, revesgueio, decompõe. Em uma Vx que não vai me influenciar em nada, né? Por quê? Qual é o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo? O Vx, no caso, zero. Logo, a força magnética vai ser igual a zero aqui no eixo x, né? Isso quer dizer que não vai ter movimento? Vai, lembra, um movimento retilíneo uniforme. Olha a seta, ela vai, por causa dessa componente da velocidade, ela iria nesse sentido, nessa direção, em movimento retilíneo uniforme. Esse é o Vx, mas ainda falta Vy. Vy forma um ângulo de 90 graus com o vetor campo. Aí vai ter força magnética. E essa a gente não treinou ainda. Olha a mãozinha do Mickey. Coloca a mãozinha do Mickey como ali está. Agora olha o que a gente vai fazer. Você vai rebater para olhar as costas da tua mão. Ó. Beleza? Para quem não entendeu, de novo. Ó. Beleza. Mas lembra que o dedão tem que alinhar com o vetor velocidade. Olha lá. A palma da mão está do outro lado, né? A regra do tapa, a carga é positiva, olha só. A força magnética... Eu fui bom nessa demonstração, né? Meu Deus, deu um trabalho fazer isso. A força magnética está o quê? Ela está entrando no plano da tela, olha só. A força magnética, ela entra no plano da tela. Então, aqui eu vou ter um movimento circular, sendo que o centro está lá dentro, né? Então seria um movimento circular da partícula aqui, ó. Mas lembra que por causa do Vx, além dela ter esse movimento circular por causa do Vy, por causa do Vx, ela também andaria em movimento retilíneo uniforme para cá. Juntando o movimento circular uniforme com o movimento retilíneo uniforme, nós temos o movimento helicoidal uniforme. Sendo que a distância entre duas hélices aqui é o que nós chamamos o passo dessa hélice. Tá? Com isso, a gente consegue resolver a questão. Vamos resolver? Em alguns anos, as futuras gerações só ouvirão falar em TVs ou monitores CRT por meio dos livros, internet ou museus. Aquelas televisões com tubo bem grandão. CRT do inglês Cathode Ray Tube, né? Tube, de tubo mesmo, não aquele canal que você está pensando, significa tubo de raios catódicos. Graças ao CRT, Thomson, em sua famosa experiência de 1897, analisando a interação de campos elétricos e magnéticos com raios catódicos, comprovou que esses raios se comportam como partículas negativamente carregadas. Todos aqueles exemplos que nós fizemos eram de cargas positivas, a regra da mão. Faz do mesmo jeito se é negativa, só que inverte, tá? Só que inverte. As figuras abaixo mostram de maneira esquemática o que acontece com uma carga de módulo, anota a carga 3 microcoulombs, 3 vezes 10 dá menos 6 coulombs, passa por uma região do espaço onde possui um campo de 6 π-teslas, né? O campo B, 6 π-tesla. A carga se move com velocidade de 12 vezes 10 na quarta metros por segundo, em uma direção que faz 60 graus com o campo magnético. O que resulta um movimento helicoidal uniforme, e que o passo dessa hélice é indicado na figura pela letra D. Massa da carga, 3 vezes 10 na menos 12 kg. Notem, ele pode dar esses dados no enunciado, ou ele pode dar esses dados no formulário, beleza? Vamos resolver? Primeiro vamos ver como fica a figura.
Ó, é aqui a figura que ele deu. Na verdade, isso aqui eu já fiz, né? Você tem aí a figura, olhando a figura. Então, o que ele está representando aqui, nesse primeiro desenho, são os eixos coordenados, né? Então, temos Y, X, Z, você que sabe. E aqui, ó, ele deu uma fatia desse desenho. Essa fatia está aqui, ó. Isso aqui eu que fiz, né? Então, ó, a partícula é jogada assim, dentro desse campo magnético. E aqui eu estou olhando como se fosse o livro aqui, ó, tá? Então ali é o vetor velocidade, eu estou olhando como se fosse o livro, beleza? Então, olha, aquela força está representada para baixo nesse plano. Ele tirou uma fatia horizontal desse plano, tá? Então ele tinha os eixos coordenados x, y, z, né? Ele tirou essa fatia aqui, ó. Essa fatinha em azul aqui, ó, é essa daqui, que eu fiz em perspectiva para você entender. Legal? Vamos ver o que ele diz. Então aqui, ó, maior aquela fatia, e ele está fazendo esse movimento aqui, ó. Esse é o vetor velocidade. Olha o vetor campo aqui, ó, tá? Então eu posso decompor o vetor velocidade em um Vx e um Vy, né, como a gente já fez. Beleza? Vamos ver. Olha o movimento que ela vai fazer. Helicoidal. Tá? Só que aqui forma um ângulo de 90 graus também com o vetor campo. O primeiro exemplo que eu fiz era no plano. Aqui o VY está entrando, né? Mas tudo bem, vamos ver. O período e a frequência do movimento descrito pela carga dentro do campo magnético dependem da velocidade da carga? Ele está dizendo que o período e a frequência dependem. Lembrem, a frequência é o inverso do período. Vamos analisar? Olhem lá. A força magnética é a própria força centrípeta. QPB corta as velocidades, nós já fizemos. Achei de me V em Kib. Só que esse V é de velocidade. Velocidade linear, que é dada pela expressão 2πr sobre período no movimento circular. Ou seja, onde tem esse V, eu posso colocar 2πr. Isolando o período, olha só, 2πm sobre QB. O período não depende da velocidade. E a frequência? A frequência é o inverso, ficaria QB sobre 2πm. Então, notem, a frequência e o período, que é o tempo gasto em uma volta, não depende da velocidade. Professor, mas como assim não depende da velocidade? Período não é o tempo gasto em dar uma volta completa? É. Poxa, se a velocidade é maior, o período deveria ser menor. Não, porque se a velocidade é maior, o 2 não muda, o π não muda. Se a velocidade é maior, é porque o raio é maior. Então ela é mais rápida, mas ela anda uma distância maior, vai gastar o mesmo tempo, mesmo aumentando a velocidade. Beleza? Então o 0,1 é falso. 0,2. A força magnética sobre a carga elétrica surge quando a carga, né, devia estar escrito quando ela, a carga, se move na mesma direção do campo magnético. Gente, se a carga se mover na mesma direção do campo magnético, o ângulo entre a carga e o campo vai ser, o ângulo entre a velocidade da carga e o campo vai ser zero. Se o ângulo é zero, a força magnética também vai ser zero. Então não é por isso que ela surge. Ela surge por causa da componente perpendicular VY. Né? Então, olha, força magnética, quando o ângulo for zero, tá aqui, ó, o vetor velocidade está para cá, o campo aqui, o ângulo é zero, a força magnética é zero também. Então, quando a carga está andando na mesma direção do campo, não é por isso que surge a força magnética. Beleza? 0,4. De acordo com os desenhos, a carga elétrica em questão está carregada positivamente? O que o desenho está me dando? Aqui é em 3D. Aqui ele pegou esse meu 3D, mais uma vez, tá? Ele pegou esse meu 3D e tirou um plano aqui, né? Tirou esse plano e eu estou vendo o plano aqui, com uma força para baixo. É isso que eu estou vendo, ó. Em 3D, a força está para baixo. Vamos melhorar isso aqui, ó. Olha o que ele está me dando. Isso aqui é esse plano, tá? Então, aqui está o campo e aqui o vetor velocidade. Olha como está de revesgueio com o campo. Aqui eu tenho o meu Vx, que é na mesma direção do vetor campo, então a força magnética aqui é zero. E aqui o meu Vy, formando um ângulo de 90 graus com o campo. Ah, olha só. O vetor velocidade Vy entrando, o campo para cá. Olha a força magnética para onde vai? Vai para baixo.
para baixo é quando a carga é o quê? É positiva. Tá? Então tem que ter uma visão de 3D, essa questão é mais complicada, beleza? Então, essa aqui é a força para baixo, o item é verdadeiro, é positivo, beleza? O passo da hélice gerado pelo movimento da carga no campo magnético vale 2 vezes 10 a menos 2 metros, ele quer o passo. Notem que o passo é esse Dzinho aqui, ó. E esse Dzinho está em que eixo? X ou Y? X, né? E no eixo X tem movimento? Tem. Se é um movimento helicoidal uniforme, no eixo X é um movimento retilíneo uniforme, que eu posso trabalhar por V igual a D sobre T, né? Delta X sobre delta T. Aonde esse T é o período. O período gasto em uma oscilação completa. Quer ver? Ó, acompanha. Vou começar aqui, ó. Dei uma volta, ainda não. Quando eu chego aqui, eu não começo a repetir o movimento? É, ó. Comecei nessa bundinha aqui, ó. Subi, não repeti nada. Desci, não repeti nada ainda. Quando eu chegar aqui, eu não vou repetir? Aqui deu uma oscilação inteira. Nesse espaço horizontal D, eu dou uma oscilação inteira. Então é o tempo de um período. Tá? É o tempo de um período. Só que eu estou no eixo X. Eu não vou trabalhar V, eu vou trabalhar Vx. E Vx, ó, tá com o ângulo θ. Então Vx é V cosseno θ. Então Vx é V cosseno θ. Vezes que é igual ao passo, né, no eixo X, sobre o período. O período gasta o quê? O passo dá exatamente quando a carga começa a repetir o movimento. O passo é realmente dado em um período, que a gente já deduziu das outras expressões, né? Então, onde tem período, eu coloco 2πm sobre QB. Eu quero achar o passo, eu vou isolar esse D. E agora é só substituir os valores, né? Ele deu a velocidade, ele deu o ângulo, ele deu a massa, ele deu a carga. Lembra que micro é 10 na menos 6, eu tenho que colocar 10 na menos 6 aqui, corta π com π, esse deslocamento dá 2 vezes 10 na menos 2 metros. Aí é matemática básica, aí é com você, tá? Olha a próxima. O passo da hélice já vimos que é verdadeiro. A próxima. No tempo de um período, a partícula tem um deslocamento igual a zero. Puxa, no tempo de um período, de novo, ó. Vamos começar aqui, ó. Período é o tempo gasto em uma oscilação completa. Eu subi, vai fazendo comigo, ó. Chego aqui, não deu uma oscilação completa ainda. Chega aqui, você concorda que aqui deu uma oscilação completa? Professor, como você sabe? Porque se eu continuar aqui, eu vou repetir esse mesmo movimento, ó. Daqui eu começo a repetir movimento. Então, olha, não repetir movimento, 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 não repetir movimento. Aqui eu começo a repetir. Aqui deu um período. E ele está dizendo que no tempo de um período, a partícula deu um deslocamento igual a zero. Não, ela tem um deslocamento D, que é o passo da hélice. Seria zero se ela começasse num ponto e terminasse no mesmo ponto. É falso o item. Olha a próxima. Aumentando a intensidade do vetor indução campo magnético do raio da trajetória descrita pela partícula, aumentando a intensidade do vetor indução magnética, o raio da trajetória descrito pela partícula diminui na mesma proporção. Se eu aumentar o raio, se eu aumentar a intensidade do vetor, ele está dizendo que o raio ele vai diminuir na mesma proporção. É verdadeiro, né? Rashid me vê um kibi, tá? Então, olha só, aumentando a intensidade do vetor, diminui o raio. São inversamente proporcionais. Beleza? A questão foi considerada de nível difícil pela banca, e olha só que incrível, os alunos concordaram. Tá? Espero que tenha ajudado com essa aula para vocês. Foi um prazer dar aula para vocês. Tchau!